sejam bem-vindos. Para a gente fazer uma apresentação diferente, essas apresentações têm sido gravadas, eu separei um material muito especial e nós vamos começar a passar para vocês agora. Então, na verdade, tudo começa com essa imagem aqui do Carlos Wizard, um empreendedor visionário que tem um projeto inacreditável com a Aloha e que a gente que está chegando, talvez, vocês que não conhecem ainda, os convidados, e aí gostaria até de deixar claro para vocês que essa é uma apresentação diferente, tá? Uma apresentação que ela não vai ficar falando de números, de plano de marketing, aquelas coisas que normalmente você vê por aí. Nós estamos criando uma nova empresa de marketing multinível que vai ser a maior escola de empreendedorismo do mundo. Essa é a visão do Carlos Wizard. E, por acaso, ele resolveu usar as ferramentas de marketing multinível para reconhecer as pessoas que progridem nessa escola. Porque ele é um empresário do ramo da educação, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas ele quer uma grande escola de empreendedores. E escolheu o marketing multinível porque ele entende que essa tecnologia comercial é a mais poderosa para recompensar as pessoas que se destacam. E exatamente é isso que ele quer pessoas que se destaquem como empreendedores e líderes, e elas serão muito bem recompensadas de maneira muito generosa, porque é uma característica pessoal dele. Ao longo da sua trajetória profissional, muitas pessoas enriqueceram ao seu redor, porque ele não gosta de ganhar dinheiro sozinho. Ele tem a característica de fazer parcerias. Vocês vão ver que ele faz muitas parcerias, e ele quer justamente encontrar grandes parceiros que vão fazer a diferença e desenvolver esse negócio Aloha junto com ele. Tá? Mas é óbvio que ele não vai dar dinheiro para as pessoas, ele não é o Silvio Santos. Ele simplesmente vai recompensar quem tem mérito, quem está fazendo a diferença. E esse nosso mentor. Agora, uma coisa que é super importante, que eu gosto de falar, é que ele não é simplesmente um empresário. A história dele é muito forte, a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Ele se consagrou como um empresário no ramo da educação, mas ele era professor, e as pessoas não sabem disso. Ele era um professor normal, com uma família de classe média, talvez às vezes até passando dificuldades, porque ele tinha muitos irmãos, é uma família, 7 filhos, né? Um dos 7 filhos, seus pais tinham dificuldade para criar os filhos, e enfim, tem uma história longa, que depois eu até recomendo que vocês assistam um vídeo da história dele, que está disponível na internet, a gente vai colocar inclusive o link na nossa comunidade, mas é muito bacana porque ele é uma pessoa como a maioria dos brasileiros, uma pessoa que começou de baixo, trabalhando, ralando muito, estudando muito e se tornando uma pessoa diferenciada com o tempo, tá? E, principalmente, ele sempre teve como norte ajudar as pessoas a se desenvolverem, a empreenderem. E ele se tornou um especialista em franquias, um especialista em duplicação de franquias. E é isso que acaba me trazendo muita esperança nesse projeto, porque ele tem uma espécie de toque de Midas, né? Fazer uma certa brincadeira, mas ele é conhecido no mercado como um empreendedor com um tino muito aguçado, porque ele sempre que entra num negócio, ou na maioria das vezes que ele investiu o dinheiro dele, acertou e teve um sucesso inacreditável, porque talvez é a maneira como ele cuida das pessoas da equipe dele, a maneira como ele seleciona esse time, a maneira como ele recompensa esse time, faz com que as pessoas deem o seu melhor. E isso é muito legal, porque isso é um sinal claro de liderança de alto nível. E talvez você não conheça. Então, por isso eu vou passar hoje rapidamente a sua história de uma maneira diferente, porque a gente sempre fala, mostra os slides padronizados do negócio, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Vamos falar um pouquinho da história dele como educador, né, como uma pessoa que se especializou, se consagrou com a escola de inglês que leva o seu nome, Wizard. Depois ele acabou tendo uma longa história. Mas vamos começar pelo começo. O Carlos Wizard, ele nasceu em Curitiba. Como eu disse, ele era um dos filhos de uma família ele tinha 6 irmãos, então é uma família grande, uma família que tinha tradições muito ligadas a uma questão religiosa, porque os pais dele passavam por dificuldades e acabaram, na religião, encontrando a saída, né, a questão da tranquilidade, aquela coisa que às vezes conforta no momento de dificuldade. E ele acabou se envolvendo também muito cedo nesse ramo de missionário. Então, o que aconteceu? Ele, como um aspirante a missionário, ele começou a frequentar eventos com americanos, porque ele é de origem mormon, né, independente de linha filosófica, de religião, eu respeito todas, acredito que a gente tem que respeitar o que é do bem, e independente da escolha que a família dele fez, a gente está falando de valores, e ele tem valores
muito espiritualizados, porque ele vem de uma família que tem esse lado muito forte, que é um lado familiar e um lado espiritual. E isso é muito bom. Eu, pelo menos, como um aspirante a sócio, a parceiro dele nesse projeto, uma das coisas que me chamou muita atenção são os valores dele, porque eu acho que quando você vai entrar no negócio, é muito importante você saber com quem você está se envolvendo, porque não é o teu nome não pode estar associado a qualquer pessoa, a qualquer negócio. Então, quando a gente conhece um pouquinho a história do Carlos Luiz, a gente nos dá muito mais segurança. Tá? Para quem não reconheceu, ele é aquele lá do cantinho. Então, ele começou essa carreira como missionário e ele foi, inclusive, estudar nos Estados Unidos para se preparar melhor. E dali ele começou a ter uma carreira como uma espécie de instrutor de português também, porque ele, como convivia, e lá é uma questão de intercâmbio de línguas, ele estudava o inglês, mas ao mesmo tempo ele também ensinava português, e conheceu sua esposa, e passando bem rápido, começou então a dar aulas de português e para ajudar exatamente nesse desenvolvimento das pessoas daquele grupo religioso que ele participava. E aí, ele, quando voltou para o Brasil, ele teve uma situação que mudou bastante a vida dele, porque ele trabalhava, ele tinha um certo salário e ele ganhava bem, né? Na época ele até diz isso na história, mas ele em algum momento sentiu a necessidade, um amigo dele pediu para ele umas aulas de inglês, ele começou a fazer essas aulas de inglês na casa dele e fazendo de maneira extra, e de repente aquilo começou a dar muito certo. E ele acabou trocando. E olha que coisa interessante, né? A gente que trabalha com marketing de rede, ele fazia uma espécie de plano B, né? Ele trabalhava no tradicional durante o dia e à noite ele fazia essas aulas de inglês de maneira ainda caseira, e só que aquilo começou a crescer, porque o estilo dele começou a ter bastante sucesso e ele começou a ter uma agenda lotada de alunos de inglês. E, obviamente, que isso vai dando um limite físico e ele começou a ter que optar em dedicar mais tempo ao inglês. Se tornou professor e aí começa de uma maneira caseira, em casa, e isso é outro ponto que tem muito a ver com o nosso negócio. E por que eu estou contando isso? Porque quem conhece um pouco dessa indústria sabe que a liderança faz toda a diferença. E quando o líder, o nosso fundador, é uma pessoa que conhece, primeiro, é uma pessoa que não veio de família riquíssima, ele teve todo o processo de aprendizado dos desafios mesmo, e fazendo uma atuação de campo que tem muito a ver com o nosso negócio, porque ele era um duplicador de conhecimento, e fazendo isso nas horas vagas, à noite, com a ajuda da família. Então ele conta na história que a esposa ajudava ele muito nessa parte de coordenação desse grupo que começou a surgir de alunos, ou seja, um negócio familiar, um negócio a partir de casa, exatamente o que a gente faz, e ele viveu tudo isso. E acabou que, encurtando a história, montou a sua escola de inglês, foi um sucesso, porque a maneira como ele conduziu os negócios foi criando essa força do grupo, e ele sempre muito presente. É muito legal a gente ver a história, porque ele conta, inclusive, que ele fazia os eventos da empresa dele, 2 vezes por ano ele faz convenções, e ele faz eventos regulares de treinamento dos líderes das suas organizações, que é algo muito semelhante ao que se faz no mercado de venda direta e marketing de rede. Não é por acaso que ele se tornou um grande duplicador de franquias, porque ele tem um padrão de duplicação muito semelhante aos negócios de marketing de rede. E, obviamente, que isso foi crescendo, os filhos dele acabaram convencendo ele a comprar outras escolas. Então, aqui, se vocês observarem, tem a Microlins, SOS, alguns grupos IASIG, enfim, eles foram adquirindo uma série de empresas e se tornaram o maior grupo de educação do Brasil, até que chegou no momento em que ele recebeu uma oferta bilionária para vender o seu grupo de inglês. Então, o que aconteceu? Que não era mais de inglês, era um grupo educacional. E essa matéria é de 2013, finalzinho de 2013, quando ele vendeu o seu grupo de empresas por quase 2 bilhões de reais. Muita grana, tá? E a partir desse momento, o que normalmente uma pessoa faz quando ganha uma grana dessa? Essa pessoa vai viver bem o resto da vida e talvez nem se preocupe mais em trabalhar. Mas existe uma diferença quando você trabalha por dinheiro e quando você trabalha por uma missão. E ele não queria parar, na verdade ele tinha objetivos maiores e começou então, logicamente que alguns meses de preparação, alguns meses de estudo, mas 8 meses depois ele comprou as franquias Mundo Verde, tá?
E o que aconteceu? A partir do momento em que o Mundo Verde foi comprado por ele, foi quando o crescimento desse negócio se tornou realmente nacional muito grande. Então, a primeira coisa que ele fez depois que ele tinha vendido o grupo foi adquirir o Mundo Verde. Mas ele não parou por aí, ele começou a fazer uma série de negócios e, mais recentemente, essa matéria é de agora, abril de 2017, no Estadão, falando sobre o novo império dele, ou seja, 3 anos após vender o grupo que ele tinha de educação, por 2 bilhões, ele hoje comanda uma companhia quase do mesmo tamanho. Olha que incrível. Ele, de novo, fez uma série de negócios e, de novo, chegou a 2 bilhões. Então, não é uma pessoa que simplesmente acertou uma vez. Ele tem uma fórmula de sucesso, ele sabe liderar equipes, ele sabe formar equipes muito poderosas, sabe quando que o mercado está favorável para um determinado negócio e ele normalmente acerta. Isso é incrível, porque nós temos como nosso grande mentor, o líder de todos os líderes, uma pessoa que tenha esse talento, um talento, uma visão, um preparo, uma experiência que com certeza vão agregar demais para todos nós. Tá? Aqui alguns posts eu selecionei, até recomendo que depois vocês sigam o Carlos Wizard no Instagram, no Facebook, porque vocês vão entender melhor. Tem um lado humano muito forte, ele não é simplesmente um empresário, não. Você vai olhar que as postagens dele são muito pessoais, são muito familiares, ele não é aquela estrela que se fechou numa redoma, não é assim, você percebe que ele é um cara extremamente ligado às pessoas, não só do time dele, das empresas dele, mas também, de um modo geral, um treinador faz várias palestras pelo Brasil, pelo mundo, é um cara extremamente atuante. E aqui eu gosto também de lembrar o seguinte, a gente está num negócio de marketing de rede que precisa, obviamente, de bons produtos. E hoje ele tem, através do Mundo Verde, contato com muita gente que é capaz de desenvolver bons produtos, que é capaz de ter toda uma cadeia produtiva muito fácil de distribuição, ou seja, o conhecimento necessário para que esse negócio ganhe vulto, ele tem de sobra. Tá? Aqui uma foto dele com o Ronaldo, ele é sócio, um dos projetos dele é uma escola de futebol, que são franquias do Ronaldo, e eles têm uma expansão grande na China. Tá? Então, aqui tem até uma foto dele fazendo uma palestra numa dessas escolas lá na China. São mais de 30 escolas, pelo que eu tinha lido numa das últimas matérias, talvez seja bem mais agora. Aqui, olha que interessante. Depois que ele vendeu a escola Wizard, ele ficou um tempo parado e tal, mas aí o que aconteceu? Ele resolveu voltar para o mercado inglês e comprou 35% da WiseUp, do Flávio Augusto, para quem conhece Geração de Valor, um dos maiores empresários do Brasil também. Ou seja, ele acabou comprando uma fatia importante da WiseUp e hoje eles estão com o foco de desenvolver muito mais. Esse que está do lado é o Charles, filho dele, é um gênio também de marketing, um dos grandes responsáveis pela expansão do grupo. Tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do nível de relacionamento dele e das possibilidades de parceria que nascem a partir desse relacionamento. Aqui uma foto do Shark Tank Brasil, que é um programa de televisão de empreendedores de sucesso que analisam grandes negócios e fazem investimentos. É uma coisa bem legal, mas está lá junto com grandes pesos pesados da indústria no Brasil, de várias indústrias, na verdade. E olha só que legal, ele mistura um pouco os negócios, porque ele levou a turma do Shark Tank para conhecer o Taco Bell, que é uma das lojas, né, dessa rede de franquias que ele também trouxe para o Brasil de comida mexicana. Tá? E é muito legal, eu acabei não colocando a foto aqui, mas tem uma foto dele com o Ronaldo no Mundo Verde. Então, assim, o que eu quero destacar para vocês é que uma vez que ele é muito envolvido nos negócios e ele gosta, ele tem prazer, você percebe que ele está o tempo todo curtindo muito esse negócio, ele não é simplesmente um investidor, ele é um empreendedor de fato, ele gosta de estar lá, de botar a mão na massa, de participar de grandes momentos dessas empresas. E ele mistura esse negócio, porque naturalmente, óbvio, você tem 5, 10 negócios e você tem a oportunidade de uma parceria de trazer um para cá, outro para lá, você pode associar. Não é uma certeza que a gente pode declarar aqui, mas é muito provável que nós teremos sinergia com outros negócios dele, com outros parceiros importantes que ele tem. Isso é muito legal. Aqui ele recebendo o prêmio de Brasileiro do Ano passado, lá pela editora 3, que é responsável pela Isto É, e não é qualquer pessoa que tem um destaque desse tipo. E é isso, gente. Por que eu falei toda essa história do Carlos Wizard? E o que tem isso a ver com máquina de cadastro, Sérgio? Eu vim aqui para falar de máquina de cadastro. E a gente já vai entender daqui a pouco o link que faz
essa informação que eu passei para vocês, mais visual, porque a gente tinha na teoria, mas não tinha tão visual, com o que nós vamos falar aqui hoje. Mas vamos falar um pouquinho de Aloha. Como é que o Aloha entrou na vida do Carlos Wizard e como que isso hoje está sendo interpretado por ele? Primeiro, as filhas dele moravam no Havaí e tiveram a ideia de criar uma empresa de cosméticos que utilizaria, enfim, esse conceito de venda direta e que seria com óleos essenciais. Elas tiveram um insight de um novo negócio. Conversaram com ele, ele achou interessante a ideia, pesquisou o mercado. Obviamente que a gente não tem a história toda nos detalhes, mas a gente sabe que foi uma pesquisa aí do último ano, pelo menos, bem intensa para que ele chegasse no formato do negócio Aloha, que foi lançado agora, nesse mês de junho, né? Então, na verdade, é um negócio novo. Aqui eram matérias que estavam saindo no início do ano, 7 de fevereiro, essa matéria, no Diário do Comércio, falando exatamente que ele ia vender cosméticos. É lógico que vocês não vão nessa matéria agora, mas ele diz aqui que a ideia é aproveitar esse mercado, que é um mercado muito forte, para ter um grande negócio na área de cosméticos. E essa matéria me chamou muita atenção. Foi um dos motivos para eu tomar a decisão de fazer a Aloha. Né? Além de toda a história do Carlos Wizard, mas ele está colocando muito dinheiro nesse projeto. Então, essa matéria de fevereiro também, ele deixa claro que está colocando 20 milhões de investimento para que essa empresa decole nos primeiros anos. E 10 milhões vão ser investidos no primeiro ano. Isso é muito dinheiro, gente. A maioria das empresas começa com bem menos do que isso, porque, obviamente, não é todo mundo que tem essa disponibilidade de investimentos. Tá? Mas isso é muito forte, porque a gente sabe que uma empresa que está capitalizada, se a coisa começa a crescer e precisa de mais capital, ela está preparada para isso, ela está preparada para investir. E não vai ser coisa pequena, não. Ele não está brincando, você percebe. Porque se você acompanha as mídias sociais dele, você vai perceber que ele não apenas está investindo, como eu disse, esse é um negócio que ele resolveu colocar o coração dele muito forte. Olha essa mensagem, eu vou até ler, porque ela é muito forte. Tá? Tal pai, Aloha, tal pai, tal filho. Estou criando o maior projeto sustentável de inclusão social através de um programa contínuo de motivação, qualificação e formação de novos empreendedores em todo o Brasil. Viva Aloha, viva o seu futuro. Olha que interessante. Tá? Então, ele está colocando fogo, ele está se colocando à frente, porque, às vezes, quando a pessoa tem um pouco de dúvida, um investidor não quer se envolver muito, ou tem um pouco de vergonha até de colocar o nome, é marketing multinível, é um negócio um pouco controverso, tem gente que fala que esse negócio é roubada, etc. Não, ele é um empresário de muito sucesso, está falando, batendo no peito, falando assim, eu acredito nesse negócio e eu vou fazer uma grande empresa de marketing de rede. Então, isso é muito forte, porque a gente tem um respaldo de uma pessoa de grande credibilidade nos fazendo toda essa crença, né, que as pessoas têm, às vezes, equivocada de um negócio por desconhecimento, a gente tem a chance de mudar. E por isso nós estamos cadastrando muita gente que nunca pensou em fazer marketing de rede, mas são pessoas que acompanham o Carlos Wizard, acompanham o negócio de um modo geral e perceberam que, puxa, esse negócio eu consigo confiar, porque eu sei que tem respaldo, eu sei que tem alguém sério por trás. E essa postagem é muito forte, gente. É de agora, tem uma semana essa postagem no Facebook. Ele escreveu o seguinte: hoje é uma data muito significativa para mim. Em 1 de agosto de 2016, palestrei no evento da Endeavor em São Paulo para uma plateia de 2.000 pessoas. Naquela ocasião, falei sobre a realização de sonhos. Terminei dizendo que eu ainda abriria a empresa dos meus sonhos. Hoje essa empresa já é realidade. A Aloha é o maior projeto de empreendedorismo social que já lancei. Completamos o primeiro mês com 1.500 consultores em vários estados do Brasil. Nos próximos 3 anos, pretendemos contar com uma rede de 100 mil consultores em nível nacional. A Aloha é a maior escola de empreendedorismo sustentável do país. Confira o link de 2 minutos de um ano atrás. Aí ele coloca lá a frase, o trecho da palestra que ele falou sobre isso. Mas, gente, olha só. Ele está declarando que essa é a empresa dos sonhos dele e que é o maior projeto de empreendedorismo social que ele já lançou. E está super feliz porque comemorou o primeiro mês com 1.500 consultores. Gente, 1.500 consultores é a semente da semente da semente. Eu quero que vocês entendam isso. Nós nem começamos o negócio. Esse é o início de um negócio que vai ser gigantesco. E é aqui que eu quero começar a falar um pouquinho com vocês sobre visão. Porque quando você tem um líder melhor posicionado que você, ao invés de ficar discutindo, ao invés de ficar questionando, mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que isso, eu aprendi
que quando você está seguindo uma pessoa confiável, uma pessoa que sabe o que faz, que já acertou tanto, é melhor você fazer o que ele está falando do que você ficar questionando e perdendo tempo. Então é uma questão de aproveitar a oportunidade. Nós temos uma oportunidade de ouro nas nossas mãos e é exatamente sobre isso que eu vou falar. Mas rapidinho, para quem ainda não conhece nada da Aloha, eu vou passar uns 3, 4 slides aqui só para vocês terem uma visão geral. Essa é a linha de cosméticos que está começando. Nós temos, além dessa linha, alguns produtos chegando. Nós vamos ter os óleos essenciais, que são produtos naturais, muito legais para equilibrar nossa saúde de um modo geral, dar mais bem-estar, né? Tem várias propriedades. A gente ainda está esperando o material oficial e a chegada desses produtos para que a gente possa realmente fazer a promoção correta. Além disso, você vai ter produtos de nutrição, enfim, um projeto é você ter mais de 200, 300 itens nos próximos anos. Essa é a visão dele. Nós vamos ter, obviamente, que isso faseado. Então, alguns produtos estão disponíveis agora, alguns vão ser lançados daqui a 2, 3 meses, depois mais 2, 3 meses, e assim por diante, até ter um mix de 200 a 300 produtos. São 9 formas de ganho. A gente também não vai detalhar aqui, existem vídeos que detalham tudo isso. Então, depois que você se cadastra no nosso grupo, você tem acesso imediato a vários desses vídeos que vão explicar esse tipo de conhecimento aqui, como que você ganha venda direta, como que você ganha com afiliado, patrocínio direto, enfim, tem uma série de ganhos. Tudo começa quando você se torna um afiliado e você tem direito a uma loja virtual, e essa loja virtual é muito legal, porque você não precisa necessariamente levar os produtos para o seu cliente. Você indica o link, o seu cliente compra direto da Aloha e a Aloha vai te pagar a comissão por essa venda. Isso é muito legal porque você consegue vender no Brasil inteiro já desde já. Todo mundo que está ativo no negócio já tem a sua loja e já consegue fazer essa venda. Além disso, você acessa o escritório virtual, você tem direito a 40% de desconto na compra de produtos para o seu consumo ou revenda, e você pode começar a formar equipe, tá? E você ganha 15% sobre os afiliados, sobre os pontos que os afiliados fazem na sua equipe. Mas esse é apenas o primeiro degrau. Aqui a gente tem um resumão da primeira fase do negócio, onde você vai do afiliado até o diamante, com um ganho aproximado aí, o projetado de R$19.000, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Na verdade, a gente projeta aí de 10 a 30 mil reais o ganho do diamante, dependendo do modelo, da forma como a rede se estrutura e dos líderes que se formam abaixo, mas é um ganho extremamente interessante, considerando que essa é a primeira fase. Existe uma segunda fase, que aqui o céu é o limite, nem colocamos números, porque a verdade é que vira um exercício de futurismo, né? Porque você pode ter redes muito grandes e faturamentos gigantescos, mas só para vocês terem uma ideia, a gente fala de ganhos de 50, 100, 200 mil reais, pelo menos. Então, existe, obviamente que isso não é para todo mundo, mas é uma possibilidade. E quando você faz parte de um grupo seleto de 1.500 pessoas que iniciaram isso, a chance que você tenha a oportunidade de construir um mercado desse tamanho é muito grande. Olha interessante, gente. As pessoas se cadastram de graça para conhecer o negócio do lado de dentro. Então, você, fazendo esse cadastro, você já vai acessar o escritório da Aloha, onde você tem treinamentos oficiais de produto, você tem materiais, documentação, a parte de manual, apresentações, enfim, tem bastante coisa legal lá dentro do escritório, né? Então, preencha corretamente. Algumas pessoas estão preenchendo isso aqui porque é grátis, de qualquer jeito, depois se arrependem porque ficou um nome esquisito, alguma coisa assim. Então, preenche direitinho, porque esse pode ser um negócio da tua vida, tá? E beleza, você vai fazer esse cadastro e é grátis, como eu disse. No primeiro momento, você vai entrar e você vai ter 30 dias para analisar, até 30 dias, né? Você não precisa esperar 30 dias. Eu até recomendo que, se você quer realmente, se você gostou, faça o cadastro e já começa a jogar, já pede produto, já para conhecer, já começa a cadastrar pessoas, porque o tempo, a oportunidade é agora, a maior oportunidade de sempre vai ser agora, porque é o lançamento. Então, não espera 30 dias, porque pode, né? Se você quiser, tudo bem, mas eu recomendo que você já entre de cabeça, porque é uma grande oportunidade. Porque você pode ter as ferramentas mais avançadas do mundo, se você não souber como usá-las, e se você, principalmente, não tiver com a cabeça ajustada para fazer a boa utilização disso, o que vai acontecer? Você não consegue aproveitar. Então, por que eu resolvi falar tudo isso hoje? E eu considero isso como uma peça-chave da tua máquina de cadastro. Porque, de novo, o Wizard está em busca de potenciais sócios para esse projeto da Aloha. Ele não quer funcionário agora. É óbvio que tem os funcionários da empresa, mas quando eu falo de equipe de vendas, quando eu falo dessa oportunidade de desenvolver mercado,
Ele não quer ninguém com mentalidade de funcionário, aquela pessoa que vai bater ponto. Ah, não, só vou trabalhar na lua na hora que eu posso ou que eu tenho que trabalhar. Não existe isso. Ninguém tem que nada. Aqui você é livre. Se você quiser dedicar 10 minutos por dia, ótimo. Se você quiser dedicar 8 horas por dia, ótimo. Se você quiser dedicar 15 horas por dia, ótimo. Ele não está avaliando isso, ele simplesmente está colocando uma oportunidade igual para todo mundo, e aquelas pessoas que agarrarem essa oportunidade e colocarem senso de urgência para fazer isso acontecer, são as pessoas que vão se diferenciar. Então ele não está em busca de funcionários, ele está em busca de parceiros, de sócios. Obviamente que a gente não tem um contrato assinado de sociedade com ele, mas na prática a gente vira. Por quê? Porque se daqui a pouco a gente começa a qualificar diamante, premieiro, outros níveis e se torna relevante para o negócio, é óbvio que ele vai ter um tratamento diferenciado. Por quê? Porque a gente leva a ele resultado. Então essa é a parceria possível. E ele não está muito preocupado agora com os clientes. Algumas pessoas vão até falar como é que pode um empresário, ainda mais um empresário de muito sucesso, não estar tão preocupado assim com os clientes. Quando eu falo que ele não está preocupado, é que quando você monta um negócio, e aqui a gente começa a falar de empresário para empresário, mesmo que você nunca tenha feito um negócio antes, a partir de agora eu quero que você se vista de empresário, você já começa a pensar como empresário. O empresário, quando ele vai montar um negócio, ele, obviamente, quer ter o melhor negócio do mundo, mas ele sabe que existe um caminho até lá. E exatamente por isso tem essa seta mostrando a projeção dos anos. Esse caminho significa que você vai construir as condições necessárias para que o teu negócio seja um sucesso lá na frente. Ninguém começa grande. Nenhum negócio hoje de sucesso começou grande. A maioria das empresas de tecnologia começou no fundo de uma garagem. As grandes empresas, as empresas mais valiosas do mundo começaram numa garagem lá nos Estados Unidos, ou aqui as empresas brasileiras também. Se você analisar a história das grandes empresas, todas começaram pequenas. Independente se tem um investidor forte ou não, porque existe uma lógica que você não vai rasgar dinheiro, você vai fazer um investimento na medida do seu crescimento. Então ele não quer, num primeiro momento, ele não tem. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Pessoas já vieram me falar, cadê as franquias? Onde vai ter franquia? Puxa, eu só vou entrar quando eu tiver franquia aqui na minha cidade. Tá bom, um dia vai ter franquia na sua cidade. Ele tem o plano de expansão, as franquias estão previstas para 2018, 2019. Então quer dizer que não vai ter franquia agora, amanhã? Não, não vai. Ah, mas sem franquia eu não consigo pegar o produto, eu não consigo entregar para o meu cliente, eu não consigo fazer a venda direta. Aí tem gente que fala para mim, a revendedora precisa de um ponto de apoio para comprar produto, senão ela não consegue fazer um negócio. Aí eu falo, legal, exatamente, eu sei disso. Exatamente, a revendedora ela vai entrar no jogo daqui a 1 ou 2 anos. É óbvio que ela pode entrar antes? Pode, mas se for aquela revendedora que tiver uma visão um pouquinho mais empreendedora, talvez, porque ela vai esperar um pouquinho para o produto chegar, talvez ela tenha que comprar um pouquinho mais de quantidade para não ter que fazer tantos pedidos picados, ou seja, ela vai ter que estruturar a cabeça dela de uma maneira diferente do que se ela entrar numa empresa que já está madura, que tem ramificação no Brasil inteiro. Então, se você me perguntar como é que está a distribuição, ela é igual a das outras empresas de venda direta maduras, que já estão há 10, 15 anos no mercado? Eu vou responder, claro que não. Nós temos um país inteiro virgem, nós temos o Brasil inteiro disponível para que não apenas você desenvolva a tua rede, como as franquias que vão nascer nesse negócio podem ser de pessoas da tua rede. Então, olha só que interessante, talvez você ajude a empresa a expandir as franquias, talvez até você tenha perfil de ser um franqueado no futuro. Tem pessoas no nosso grupo que já sinalizaram que eles têm interesse em virar franqueado. Não é todo mundo que tem esse tino para ser empresário, para ter uma franquia, mas alguns têm. E você pode encontrar pessoas que no futuro vão se tornar franqueados da Alova. Mas não adianta a gente ficar viajando na maionese agora. Isso é um plano para frente. Então, por que eu estou falando isso? Porque quem hoje está preocupado, Sérgio, mas o produto não está demorando para chegar, mas não tem o produto que eu gosto, mas aconteceu isso. Gente, essa é uma visão pequena. E essa visão é da base do negócio, que vai entrar talvez mais para frente. Esse primeiro momento, 2017 até 2018, o nosso foco é formar um time de líderes. São os líderes e empreendedores que vão ser os sócios desse projeto. São as pessoas que estão montando as bases para que seja um negócio gigantesco que ele quer. Quando ele iniciou lá o Mundo Verde, tudo bem, Mundo Verde ele já comprou uma parte pronta, mas vamos imaginar as escolas que ele iniciou, as primeiras pessoas que se envolveram não pegaram tudo pronto, elas ajudaram a construir. É por isso que a gente vai ganhar muito dinheiro, né? Porque a gente vai ajudar a construir isso. Se tivesse tudo pronto, eu não precisava de distribuir tanto dinheiro. Na verdade, você até pode ter um plano, ok, mas a maioria dos negócios
começa pequeno, como eu falei, tá? E dos líderes, a gente vai ter essa possibilidade de franquias. Então, de 2018 a 2020, é a previsão que eu faço de expansão das franquias. A gente vai ter franquias nascendo no Brasil inteiro de 2018 a 2020. Estamos falando aí dos 3 anos. Os 3 anos que é o período que ele destaca como o período que ele quer ter 100 mil consultores. E a gente sabe que para ter 100 mil consultores, aí sim ele vai precisar ter uma estrutura de distribuição já mais madura. Então, isso é um processo gradativo. Dessas 1.500 pessoas, ele já deve estar pensando onde estão se destacando essas pessoas. É São Paulo, é Rio, é Marília, é Aracaju. Então, ele começa a pensar onde que vai ser estrategicamente a expansão das franquias. E, obviamente, que no médio prazo, nem tanto médio prazo, porque ele é um especialista em franquia. Quando a coisa nascer, vai nascer já forte. Isso eu tenho certeza. Agora, isso vai nascer também muito em função das redes. Se as redes estão crescendo na tua cidade, vai ter franquia mais rápido na tua cidade. E muito provavelmente, ou você ou alguém da tua equipe pode ser o franqueado. E essa é uma grande oportunidade em paralela. Não é obrigatória, mas é uma grande oportunidade adicional. E dos franqueados virão os clientes em larga escala. Então, a previsão de 2020 para 2030 nessa seta, é quando efetivamente essa rede vai explodir de gente no Brasil inteiro revendendo. Tá? Então, do ponto de vista estratégico, a gente tem que entender essas etapas. Por que eu estou contando tudo isso? Porque foram 1.500 consultores no primeiro mês. E anota aí, isso, eu sei que vou falar de algumas coisas um pouquinho duras para vocês, mas eu vou falar a realidade. Eu estou nesse mercado há bastante tempo, eu sei o que estou falando. Metade das pessoas que se cadastraram no primeiro mês, elas vão desistir nos próximos 90 dias. Pode anotar aí, inclusive na nossa equipe. Mais da metade vai ficar pelo caminho. 70% desse grupo vai desistir até o final do ano. Vai ter gente que vai me xingar depois, talvez. Mas a verdade é o seguinte, a gente tem que estar preparado para isso, porque a verdade é que 70% não está com a mentalidade de empreendedor. Está pensando que vai chegar e vai colher tudo pronto. Essas pessoas vão desistir até o final do ano. Gente, vai sobrar as pessoas que efetivamente são empreendedoras. São as pessoas que têm perfil para serem os líderes e que vão ser os sócios do Wizard nesse projeto. Então, gente, eu não sei se você vai estar no 70% ou no 30%. Talvez você nem entre no negócio. Mas o fato é que quem ficar até o final do ano ajudando a pavimentar essa primeira rua de terra que nós estamos fazendo, não é nem asfaltada ainda, essas pessoas vão colher os melhores frutos. Eu vou falar por quê daqui a pouco. Tá? E depois, o mais incrível é que vão falar que a gente teve sorte. Mas você teve sorte, você entrou no começo. Né? As pessoas falam isso. Mas por quê, gente? Não é sorte, é decisão de pagar o preço, um preço de ser pioneiro de um negócio que vai ser gigantesco. E por que eu tenho tanta certeza que vai ser gigantesco? Por que você fala com tanta segurança de que esse negócio vai ser bilionário? É simplesmente porque eu vi nascer um monte de empresas de marketing de rede, de fundo de quintal, com muito menos competência, muito menos preparo do que o Wizard tem, e construíram empresas muito boas. Agora, quando você pega uma pessoa com a experiência dele, com o networking dele, com as ferramentas, o potencial que ele traz junto com um grupo de empresas e parceiros dele, isso aí é fichinha. O mercado hoje está muito receptivo a esse tipo de negócio, ele sabe fazer negócio, ou seja, vai explodir, não tem como não explodir, tá? E aí, as pessoas que vão ficar, elas têm que desenvolver a mentalidade de interpretar as situações com um certo fascínio. O Jim Rohn falava sobre isso, que é fascinante quando acontece um desafio, porque você tem a oportunidade de aprender. E, mas o fulano deixou de fazer um negócio, porque ele ficou chateado porque aconteceu tal coisa. Puxa, fascinante, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, tem o outro que entrou agora e está despontando, está crescendo rápido. Também é fascinante. E a gente aprende que, no final das contas, toda tragédia um dia vira comédia. Então, se hoje teve alguma dificuldade, se você hoje teve, sei lá, uma objeção, alguma coisa que a pessoa falou, mas esse negócio não tem isso, não tem aquilo, gente, vai virar história. E um dia você vai contar isso no palco, no seu reconhecimento. Tá? Então, a gente está aprendendo e está construindo algo do zero. Acostume-se com essa ideia. Porque, falando sério agora, nós estamos num processo seletivo rigoroso. E não é uma loteria. Ninguém vai ficar rico jogando na Mega Sena aqui. As pessoas também não estão numa colônia de férias. A gente está construindo um negócio, por mais divertido, a gente está fazendo isso da maneira mais leve possível, mais divertida. A gente entra no grupo, está trocando ideia e está tudo ótimo, estou fazendo muitos amigos, mas não é uma colônia de férias. Isso aqui é um negócio que a gente está plantando uma semente para o futuro. Mas, principalmente, isso não é uma febre de verão. Não é aqueles negócios que surgem mirabolantes que vão deixar você rico da noite para o dia.
porque isso é insustentável. Talvez até alguns ganhem muito dinheiro, mas é insustentável. O que a gente está fazendo aqui é um negócio duradouro, é um negócio que você não vai simplesmente chutar a bola para o alto e ver o que vai dar. Esse é um negócio sério. É a maior escola de empreendedorismo e liderança do mundo. E pensada e liderada pelo maior empresário de educação do Brasil, um dos maiores do mundo. Mas por que eu tomei essa decisão? Porque essa é disparada a maior oportunidade que já surgiu no mercado. Anotem isso, é a maior oportunidade que já surgiu no mercado disparada, para quem pensa grande, obviamente. Por quê? Porque a gente tem certeza que esse negócio vai ser bilionário. Imagina o poder do Carlos Wizard motivado do jeito que ele está, um negócio envolvendo os filhos, um negócio em que ele já declarou publicamente que é o negócio da vida dele. Que parcerias que a gente pode imaginar? Será que ele vai colocar dinheiro suficiente para esse negócio crescer? Será que alguém vai conseguir dizer que esse negócio não funciona, que não dá certo? Claro que não. Então, nós temos a outra coisa, cara, que é muito importante. Será que a gente vai ter que aprender inglês? Será que esse negócio vai ser global? Qual a chance dele? Ele está fazendo escola de futebol com o Ronaldo na China. Ou seja, ele está no mundo inteiro, ele conhece o mundo inteiro. Esse cara, ele vai levar o nome do Brasil para o mundo, isso é óbvio. Ainda mais tendo toda a experiência dele internacional. Quer dizer, esse é um negócio que vai ser gigantesco, que está nascendo agora, tem menos de 1.500 pessoas, porque a metade disso vai desistir em 90 dias. Tá? Então, sendo muito sério com vocês, a minha visão é que isso é um plano de 100 em 5. O que significa isso? 100 mil reais por mês em 5 anos. Quem tiver disposto a ter esse rendimento de 100 mil reais por mês daqui a 5 anos, e tiver disposto a construir isso, vai ganhar. Eu tenho certeza, esse é o meu plano, é um plano que eu acredito até que dá para fazer antes, mas eu conheço os maiores cheques desse mercado, eu fui consultor e treinador das maiores empresas, muitos amigos que hoje são líderes, eu conheço resultados reais, eu vivi isso de dentro, do lado dos bastidores, como consultor executivo, tá? E vou falar de alguns números de mercado para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, quem é novo, só para vocês terem uma ideia. Nós devemos hoje ter umas 30 empresas fortes. Tem mais outras 30 tentando se posicionar, que são aquelas que nasceram, têm potencial. A própria Aloha está entre essas 30 com potencial. Ainda não é realidade. A Aloha hoje é uma semente. Então não dá para falar. Se for comparar a Aloha com essas 30 mais fortes, a gente apanha de 10-0, porque eles estão mais estruturados hoje. Só que a gente não tem que comparar a Aloha de hoje com essas empresas hoje. A gente tem que comparar a Aloha hoje com a empresa, com as grandes empresas quando elas nasceram. Será que hoje, no nascimento, a Aloha é mais forte do que as empresas que estão aí no mercado? Eu diria que, pelo menos do ponto de vista de suporte, de respaldo, com certeza é maior do que a maioria que está aí. Tá? Então, além dessas 30 empresas que estão tentando se posicionar, das 30 já estabelecidas, devemos ter mais umas 200 promessas vazias, daí de fundo de quintal, ou essas aventuras que surgem e que caem, enfim. Na verdade, as empresas, elas surgem, desaparecem, surgem, desaparecem, surgem, desaparecem. Por quê? Porque fazer negócio no Brasil não é fácil. Tem que pagar uma carga tributária violenta, a maioria sonega, a maioria tem rolo financeiro, não consegue bancar um negócio, ou seja, a maioria quebra porque os próprios administradores são incompetentes. Então a gente aqui não vai ter isso. Com certeza a gente vai estar nas 30 mais fortes, talvez 31, né? Pelo menos já garantiu a nossa vaguinha ali. E algumas são maiores do que outras, mas só para vocês terem uma ideia de números, eu fiz uma sondagem nos últimos meses, para quem me acompanha, fiz uma espécie de pesquisa de mercado aí, uma votação e tudo mais, e eu consegui vários números em função dessa pesquisa. Eu vou dizer para vocês o seguinte: líderes de marketing de rede ganhando acima de 500 mil por mês no Brasil, 500 mil por mês, líderes de marketing de rede ganhando acima de 500 mil por mês, a gente deve ter uns 20. Sérgio, você está falando que tem gente ganhando mais de 500 mil por mês em marketing de rede? Sim, uns 20 pelo menos, tá? Que eu sei nome, que eu sei onde mora, tá? Então, e qual empresa que está pagando isso aí? Não vou ficar falando nomes, mas eu sei, tenho assim, contato, inclusive vários deles estão no meu Facebook, são meus amigos. Acima de 200 mil por mês, temos uns 100, mas 100 pessoas hoje no Brasil ganhando mais de 200 mil por mês em marketing de rede. É óbvio que dessas 30 empresas principais. E acima de 100 mil por mês, a gente tem mais de 300 pessoas que eu mapeei. Eu tenho esses números, não de todos exato, mas uma proporção bem, bem próxima, considerando os números que a gente tem de mercado, e a metade dessas pessoas eu conheço, então, de novo, estão nas minhas redes sociais. E eu participei de treinamento com metade dessas pessoas. Ou eu palestrando, ou eu na audiência, assistindo essas pessoas dando depoimento, eu convivi com elas nos últimos 20 anos. Então eu sei o que eu estou falando. Realmente esse negócio dá dinheiro e
é muito legal. Só que tem um detalhe. O que eles têm em comum? O que fez que essas pessoas tivessem tanto resultado? Anotem aí. Se você quer ser uma dessas pessoas no futuro, você daqui a 5 anos, tá? Se você quer estar nesse grupo de 100 mil por mês daqui a 5 anos, anote o que eu vou falar agora. 95% dessas pessoas são mentalmente fortes. Mentalmente fortes. Por que não é 100%? Porque tem sempre um pouquinho de sorte aí no meio. Se a pessoa entrou na hora certa, no lugar certo, ela acaba pegando um pouco do embalo. Mas eu te garanto que 95% desses líderes são mentalmente muito fortes. O que significa isso? Não é qualquer ventinho que derruba, não. Que é exatamente isso. Manda mais. É a postura de que você quer desafio, você vai comer desafio com farofa. Né? Então são essas pessoas. 95% são mentalmente fortes. Quanto mais desafio, mais a pessoa se estimula. 95% também são trabalhadores incansáveis. São pessoas que trabalharam muito forte durante um período de 5 anos, tá? Pode colocar aí. Para você ganhar uns 100 mil por mês, você vai trabalhar forte uns 5 anos. Precisa ser contínuo? Não. Você pode trabalhar um ano muito forte, depois você dá uma parada, aí você, uns 6 meses mais tranquilo, aí trabalha mais forte um ano de novo. Você vai fazendo assim do jeito que você quiser, mas pelo menos concentrando energia uns 5 anos forte para você chegar. E óbvio que não é alcançar uma vez 100 mil por mês, mas é estabelecer, estruturar um negócio que vai render 100 mil por mês de bônus. Isso não é qualquer um que faz, mas essas pessoas conseguiram. Por que elas conseguem isso? Porque superaram desafios, críticas, preconceitos. E olha só que interessante, 80% dessas pessoas, pelo menos, isso é importante, elas ajudaram a criar o primeiro grande boom. O primeiro grande boom das suas empresas. 80% ajudaram a criar. É assim, talvez você não seja da área de administração de negócios, mas todo mundo que é desse mercado sabe que as empresas elas passam por ciclos. Elas têm momentos de grande crescimento e aí elas encontram um platô, alguma coisa, quer dizer, elas ocuparam o mercado até um determinado estágio e elas precisam, não é se reinventar, às vezes é apenas alguns ajustes, algumas melhorias, uma maturação para que ela dê um outro salto de qualidade. Então, o que acontece? Existe um boom inicial, em algum momento surge um boom, a gente vai falar quando, depois isso entra numa acomodação, a empresa precisa estruturar melhor, aí ela faz um outro boom e vai assim por diante. Quer dizer, as empresas boas, elas sabem acompanhar essa curva de crescimento e conduzir essa curva de crescimento ao longo do tempo. Nenhum crescimento é linear para cima o tempo todo e nenhum crescimento também é aleatório. Isso tudo é previsível, são investimentos, são ajustes que a empresa vai fazendo no caminho e vai desenhando essa curva de crescimento. Mas por que eu estou falando isso? Porque todas as empresas têm um ciclo de crescimento padrão. E aí eu vou falar um pouquinho de consultoria. Eu passei por mais de 50 empresas nos últimos anos, como consultor, às vezes pontual, mas em alguns casos residente dentro das empresas. Empresas grandes, hoje bilionárias, eu tive lá 2, 3 anos ajudando seus executivos a estruturar o negócio. Então, eu sei o que eu estou falando. Um negócio de marketing de rede, ele começa desde a ideia, tem uma formatação, então você cria o plano, cria que tipo de produto você vai lançar no início, a parte jurídica, você está ali desenhando na tua cabeça um projeto. Beleza, isso a Aloha já fez. Aí tem uma fase de preparação, que é quando você tem que montar o escritório, contratar pessoas, de repente contratar um fornecedor de sistema, um fornecedor de marketing, um fornecedor de comunicação, aquela empresa que vai produzir os produtos, você vai montando. Então é um período de preparação, vai levar aí uns 3 meses, pelo menos. Uma empresa bem estruturada, 3 a 6 meses. Aí você vem para a fase da implantação. O que é implantação? É quando você já efetivamente começa a entrar no jogo. E isso aconteceu na Aloha quando? Agora em 2007. No início de 2007 começou a implantação da Aloha. Então existia um projeto antes e agora ela está na implantação. E a primeira fase dessa implantação se chama pré-marketing, que seria uma espécie de incubação, que normalmente dura uns 6 meses. Esses 6 meses é um período em que a empresa está testando suas ferramentas e ela está fazendo o contato com líderes chaves, com pessoas que estão ali iniciando o negócio, e muitas vezes, hoje em dia, como o mercado está muito rápido, nessa fase, algumas empresas começam a vender também. Então, não é porque está vendendo o produto que a empresa está madura para lançamento, não. Às vezes, ela está testando coisas. E o que está acontecendo com a Aloha hoje? A gente está exatamente nessa fase, a gente está no pré-marketing ainda. O lançamento da empresa vai ser dia 2 de setembro. E esse lançamento começa dia 2 de setembro e leva 6 meses para frente. Porque o lançamento não é São Paulo. O lançamento, eu preciso lançar o Brasil inteiro fazendo eventos aqui. Então, o primeiro evento é São Paulo, depois provavelmente você vai ter algum evento no Rio, algum evento em Brasília, algum evento no Nordeste, enfim.
A empresa vai estruturar uma série de eventos e que vai girar pelo Brasil nos próximos 6 meses. O lançamento da Aloha mesmo vai terminar em março. Anotem aí, gente, a Aloha vai lançar o negócio de setembro a março. É isso mesmo, é um lançamento que vai escalonando, vai crescendo e vai colocando o jogo, vai colocando as peças do jogo. Então, produtos vão entrar, a empresa vai começar, a parte de manual, por exemplo, já teve um ajuste, aí você tem uma outra situação que precisa corrigir logística, é um período de lançamento. E por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente tem que baixar a bola, a ansiedade, entender que a gente está na semente da semente. Aí depois você tem um período, depois que passou tudo isso, o lançamento até março, pode anotar aí, vai levar de 6 a 12 meses um período de acomodação e que eu chamo de maturação da cultura. O que significa isso? A gente está criando uma cultura organizacional, a gente vai formar líderes. Líderes têm que falar a mesma linguagem, tem toda uma padronização de treinamento, padronização de sistema de treinamento, de ferramenta de comunicação, tem toda uma padronização que vai acontecer na Aloha de março até março de 2019, por exemplo. Que é um período que dá para crescer, dá para ganhar dinheiro? Dá. Mas é um período ainda que o negócio está sendo, não é formatado, porque ele já foi, na teoria, formatado antes, mas ele está sendo ajustado na prática, porque os líderes vão contribuir, vocês estão entrando agora, vão contribuir, a gente está vivendo isso já. Na verdade, está fazendo isso antecipado, porque estou trazendo um pouquinho de experiência de mercado, mas a verdade é que a Aloha está se desenhando para fazer isso muito forte nos próximos meses. Então, anota aí, de 6 a 12 meses é onde você vai maturar a cultura. E aí, olha que interessante, o primeiro boom da empresa, de qualquer empresa de multinível, vai acontecer normalmente 12, 24 meses depois. Então, fazendo uma projeção realista, tá? Pensando que vai dar tudo certo, porque pode ser que atrase um pouquinho alguma coisa, mas vamos pensar que dá tudo certo. Março de 2018, a gente começa um período de maturação. Vamos supor que dê tudo certo, seja 6 meses, é muito, muito rápido. Na melhor das hipóteses, em setembro, outubro do ano que vem, é quando começa o primeiro boom da empresa. Por que não dá para começar antes? Pelo simples fato de que a cultura não está maturada, não tenho ainda os líderes formados para abraçar e receber essas pessoas. A gente precisa ter eventos acontecendo no Brasil inteiro, a gente precisa ter as primeiras franquias, ou uma distribuição um pouquinho mais estruturada. Então, isso vai acontecer nos próximos meses. De maneira realista, pode ser até que o Wizard tire um coelho da cartola e antecipe um pouco, mas ele não vai conseguir fazer uma mágica tão grande, porque é impossível. O Brasil é muito grande, gente. Tem pessoas do Brasil inteiro aqui, e aqui, imagina, tem gente em Roraima, em Rondônia, no Amapá, tem gente em Manaus. Para essas pessoas, num primeiro momento, a logística ainda vai ter um certo desafio, até que você ganhe massa crítica e o acordo com a operação logística funcione melhor. Mas vale a pena estar agora? Vale, gente, porque agora você está plantando a semente das sementes. Agora os grandes líderes vão estar naquele grupo dos 80% que ajudaram a criar o primeiro grande boom. Não é que aproveitou o grande boom, mas quem ajudou a criar o grande boom está bem posicionado e pega desde o início. E aí você vai surfar numa crista da onda. Essa é a ideia. A primeira curva de crescimento forte, ela vai durar uns 2 anos. Então, estamos imaginando aí, se você pensar 2018, 2019, até 2020, 2021, a gente pode estar num crescimento acelerado, que começaria em 2019, 18, final de 18 até 2020, 2021. A gente tem uma curva de crescimento. O que acontece? A empresa, todas as empresas, não é uma nem duas, todas as empresas, 99% delas, tem exceção, mas 99%, ela dá uma freada. Por que ela dá uma freada? Porque ela ganhou escala, e quando você ganha escala muito rápido, você começa a ter todos os desafios de operações de novo. Você começa a ter problema de falta de produto, você começa a ter problema de logística. Ah, Sérgio, mas isso está mal dimensionado, isso é incompetência. Não é, não. Isso é competência, porque uma empresa não pode prever o cenário otimista. O cenário otimista é um dos cenários possíveis, mas a maioria das empresas joga no meio. Ela não vai nem no pessimista nem no otimista, ela vai num do meio, porque ela não vai errar muito e ela não vai quebrar por causa disso. Só que normalmente ou ela vai errar um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima. Mas o fato é que ninguém vai prever um crescimento tão acelerado. E se esse crescimento acontece de maneira acelerada, ela até corre atrás, mas sempre tem algum desafio, né? Alguma coisa que precisa ser corrigida. Então passa normalmente mais um ano aí que a empresa anda um pouquinho mais lentamente, pode até continuar crescendo, mas ela dá uma desacelerada, e aí ela prepara um segundo boom, que são mais 12 ou 24 meses de crescimento acelerado, se ela for uma empresa bem desenhada e bem gerida. Ou seja, a gente vai ter um segundo boom de crescimento lá para 2022, 2023, que é onde realmente o negócio vai ganhar uma escala absurda.
pela minha visão, tá? Mas por que eu estou falando isso para vocês? É porque vocês vão entrar lá? É uma decisão, você pode entrar lá. Mas eu, pelo menos, quero participar de todo esse processo, porque eu sei que eu vou estar lá entre os 80%. Tá? Empresas boas seguem crescendo nesse ritmo. A cada 2 anos ela dá uma guinada e dá uma refreada para ajustar e vai lançando novas linhas de produto, abrindo novos mercados, e ela vai fazendo isso. Empresas ruins, elas falham em alguns desses pontos e elas acabam se complicando no meio do caminho, normalmente por falta de gestão, falta de experiência em marketing e administração. E futuramente a gente vai ter a oportunidade de falar melhor sobre cada uma dessas etapas, e óbvio que eu vou colocar esse tipo de conhecimento mais avançado em treinamentos de executivo, diretor. Mas por que eu estou falando isso para você que é convidado que está aqui hoje? Porque essa é uma questão de escolha. Eu não sei se você é o convidado com cabeça de ganhar 100 mil por mês, ou se você é um convidado com cabeça de ganhar 1.000 por mês semana que vem. Se você tem cabeça de ganhar mil por mês daqui a uma semana, daqui a um mês, você não é para a Aloha nesse momento. Talvez você faça a Aloha daqui a 5 anos, mas você hoje não vai ser um dos nossos líderes, porque não está disposto ainda a pagar esse preço e não entendeu talvez o tamanho desse jogo. Mas se você é um empresário, investidor, ou empreendedor, ou professor, ou dono de casa, mas que você tem vontade de acertar a mão uma vez na tua vida e de pegar carona num cara que tem esse sucesso todo e que está sendo mentor de todos nós e já tem experiência de ter criado negócios fantásticos pelo Brasil e pelo mundo. Se você quer estar nesse time que está fazendo a diferença, agarra essa oportunidade com unhas e dentes, encaixa isso na tua agenda sem expectativa exagerada de resultado. Não tem expectativa de resultado agora. A expectativa é de crescimento agora, de aprendizado, de preparação, de formação de líderes. Vai ganhar um bônus? Vai. Mas isso aí é um bônus mesmo. Não é ainda o dinheiro forte. O dinheiro forte vai vir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Óbvio que a gente não quer esperar tanto, mas quando eu falo dinheiro forte, estou falando dos 100 mil. Você, para ganhar 10, 15, 20 mil, esse ano já vai ter gente ganhando no final do ano, certamente. E mais do que isso, e a coisa vai acelerar muito, porque quando pegar a velocidade no início aí de 2018, a gente vai começar a acelerar. É exatamente essa curva aí, não foi escolhida por acaso, não. Essa curva nessa inclinação, mais ou menos. A gente vai acelerar e vai começar a acelerar bem. Então, independente da gente ter a estrutura ou não, a coisa vai acelerar e vai se tornar muito forte, tá bom? Então, gente, por que eu estou falando tudo isso? Cadê a máquina de cadastro? A máquina de cadastro, para a gente encerrar aqui, a máquina de cadastro está dentro da tua cabeça. Está dentro da sua cabeça, tá? Por quê? Porque eu vejo pessoas que estão aí quebrando, né? Na verdade, elas estão perdendo esse momento de lançamento porque elas estão querendo encaixar uma pecinha que está faltando essa pecinha. Ah, eu estou acostumado a trabalhar com flip chart. Cadê o flip chart? Não tem flip chart. Se você quiser, você pode desenvolver um flip chart ou você pode buscar outro tipo de ferramenta, mas hoje não tem. Cadê o produto? Eu só vou entrar no negócio mesmo quando a gente tiver os óleos essenciais, todo treinamento prontinho. Beleza, é uma pecinha que está faltando do jogo. Você vai esperar? Pode esperar. Eu estou aqui ainda no interior de Minas Gerais e eu não tenho evento aqui. Eu só vou entrar no negócio quando tiver evento aqui na região. Beleza, agora não tem. A pecinha do evento da tua região ainda não está lá. A questão é que alguém vai fazer o evento na tua região. E esse alguém que vai fazer o evento na tua região é o cara que mais vai ganhar dinheiro nessa região. E se você não quer ser esse cara, beleza. Mas se você está disposto a se tornar esse cara, aprender como faz e ter nosso suporte para fazer isso, beleza. A gente vai passar alguns meses agora preparando essa peça e você vai encaixar no teu quebra-cabeça. Mas, entenda, é a visão diferente. Uma visão de quem quer pegar tudo pronto e vai pegar uma fila, ou aquela pessoa que vai construir junto e vai estar muito bem posicionado na hora que a coisa explodir. Essa é a escolha. Não é uma escolha fácil, porque você tem 3 níveis em qualquer negócio, 3 níveis de jogo: operacional, tático e estratégico. Nesse momento, a gente está falando com a galera que está lá na cabeça vermelha. Tá? E, gente, não tem nada a ver com pirâmide. Esse desenho é pirâmide de organização para todos os negócios. Na tua empresa onde você é funcionário, no exército, na política, em qualquer lugar, a estrutura organizacional é sempre assim. Eu tenho um grupo menor de pessoas que fazem um papel estratégico, tem uma galera intermediária que vai cuidar da parte das pequenas equipes, é um nível mais gerencial, tático, e você tem o operacional, que é a galera que está ali fazendo a indústria funcionar, os vendedores, as revendedoras no negócio de venda direta fazem parte do operacional.
Só que quando você vai começar um negócio, você não começa contratando o revendedor, você não começa contratando atendente de telefone, você começa com a diretoria, que é a pessoa que vai estruturar esse negócio. Então, hoje, o que o Wizard está pegando é a diretoria da Urra. Mas você está falando que tem que ter experiência de diretor? Não, não precisa ter experiência de diretor, porque aqui a gente está ensinando tudo. O que você precisa é ter vontade de aprender, primeiro. Segundo, você tem que ter atitude positiva para entender que os desafios fazem parte, a gente vai superar todos eles com calma, com tranquilidade, com maturidade, porque a gente está sabendo muito claramente onde isso vai chegar. E essa é a diferença. Então, você pode ter cabeça de vendedor, cabeça de líder, cabeça de empresário. O empresário é maior que o líder? Sim. O empresário ele tem um pouquinho mais de sangue frio em algumas situações. A gente precisa, porque às vezes as pessoas vão entrar no nosso negócio e elas vão falar que vão fazer acontecer e daqui a pouco elas vão nos decepcionar. Se você coloca muito coração nessa hora, você vai se frustrar. Gente, a gente não pode querer mais do que as próprias pessoas. Eu, sinceramente, eu gostaria de estar errado e que todos vocês virassem diamantes, mas pela experiência prática, não é assim que funciona. Talvez a gente consiga até uma conversão melhor, porque eu estou puxando muito forte o treinamento para filtrar gente com cabeça forte e trazendo gente com cabeça forte. E a máquina de cadastro tem que ser nessa linha. Você tem que buscar gente forte agora. Se você buscar pessoas com mentalidade fraca agora, que vão roubar a tua energia, são pessoas que vão ficar de mimimi, mimimi. Se você fizer isso, você vai desistir. Vai ser um dos 30% aí que vai desistir rápido. Porque você está sendo, ou da metade que vai desistir rápido, porque você está sendo contaminado por uma mentalidade muito imediatista. E um empresário de sucesso, ele não pode ter visão imediatista. Ele tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Eu preciso de dinheiro para pagar minha conta. Então, eu vou te falar a real. Você precisa ganhar dinheiro de outra fonte enquanto está construindo um negócio à longa. Não dá para eu fazer isso vendendo produto? Até dá para algumas exceções, porque vão trabalhar aí como guerreiros mesmo com os produtos que a gente tem e com a dificuldade de logística ainda. Mas você dificilmente vai ter um ganho muito consistente com vendas agora. Você pode ter? Pode. Se você for um cara acima da média, pode. Mas a tendência é que você ainda não tenha. A gente não tem a plataforma de vendas, os treinamentos de vendas, nada disso está do jeito que tem que ser. E vai demorar alguns meses para a gente ter isso aí. Então vamos ser realistas. Se você precisa de dinheiro rápido, vai buscar recurso da fonte que hoje está disponível para você, mas não esquece esse negócio. Constrói esse negócio no teu plano B. Porque assim que a coisa estiver pronta, a máquina está se encaixando, está melhorando, e você vai ter como colher bastante fruto lá na frente. Então, hoje a gente está falando de quantidade de pessoas, filtrando pessoas de qualidade, e essas pessoas de qualidade vão trazer um universo gigantesco para a gente de quantidade. Então, nesse primeiro momento, a quantidade que está vindo, que é cadastro grátis, é sem emoção. Sinceramente, eu gosto muito das pessoas que estão entrando, mas eu estou estendendo a mão para todo mundo. Quem vai agarrar minha mão? Não sei. De repente, aquele meu melhor amigo que eu queria que agarrasse, não vai agarrar. Mas um outro que eu nunca vi na vida e que, de repente, num primeiro momento até não tive uma impressão tão boa, ele está me mostrando que ele tem atitude acima da média. E daqui a pouco ele está conquistando toda a minha admiração, todo o meu apoio, porque ele está fazendo o que tem que ser feito agora, que é ter atitude, é fazer a coisa acontecer. E, de novo, por que isso é máquina de cadastro? Porque se a tua cabeça está ajustada certo, você para de sofrer e de gastar muita energia com quem não quer fazer um negócio. Porque o grande problema de cadastrar é quando você se frustra tentando convencer alguém que está com cabeça fora do jogo. É postura. E você também não pode entrar numa de ficar mendigando para as pessoas entrarem. Eu até tive uma conversa um pouco dura com um dos nossos cadastrados essa semana. Depois eu até me senti um pouco mal, porque talvez eu até pego um pouco pesado. Mas essa pessoa, ela estava falando, mas o pessoal aqui na minha região já tem muita gente da tal empresa e ninguém quer esse negócio, eu não estou conseguindo, já falei com tantas pessoas, com 20 pessoas e ninguém quis, e como é que eu faço e tal, mas uma postura muito de quase mendigando para a pessoa entrar no negócio. E isso não funciona, gente. Você tem que ter postura de empresário desde já. A tua cabeça tem que ser de empresário. O treinamento de hoje foi para a tua cabeça, para a peça principal do teu sistema funcionar direito. Você pensar o quê? Pensar grande. A gente está no maior negócio que vai ser criado no Brasil de marketing de rede, maior escola de empreendedorismo do mundo. Essa é a minha visão. E é por isso que eu resolvi parar tudo para focar nisso. Quer dizer, óbvio que eu tenho meus clientes, alguma coisa, porque tem, como eu disse, a gente precisa ainda se financiar de outras fontes num primeiro momento. Mas a minha cabeça, o meu coração está 100% na Lorra. Por quê? Porque eu estou vendo que isso vai ser gigantesco. Mas
E aí, quando você está convicto disso, e foi exatamente o que a Camila falou hoje na hora do almoço, questão de crença, tudo começa na tua crença. Se você crê efetivamente que nós estamos no maior negócio, que vai ser o maior negócio, você fala com qualquer pessoa de igual para igual, e você fala com a melhor postura. Ninguém tem coragem de dizer para mim que esse negócio não funciona. As pessoas podem até falar, eu vou entrar porque não é meu momento de vida, beleza, eu respeito todo mundo, mas a atitude é uma atitude de US$ 1 milhão. É a atitude de que você. Não é a atitude que você vai ganhar US$ 1 milhão, é a atitude que você está oferecendo para a pessoa a oportunidade da pessoa ganhar US$ 1 milhão. Então, não é um processo que você está sendo selecionado, que alguém vai dizer que você é capaz ou não. É um processo ao contrário. Você está selecionando parceiros para o teu time. Você não pode querer gente fraca. Então, posiciona de maneira firme. Eu tenho que ser uma pessoa agressiva? Não. Mas você tem que ser firme. O que é firme? É falar para a pessoa, olha, a oportunidade é agora. Faz o cadastro, é grátis para você conhecer. Ah, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Todas as dúvidas que você tem, você vai tirar lá dentro. Você vai acessar o escritório, você vai acessar a comunidade. Não fica tirando dúvida antes. Não fica gastando muita energia fazendo uma apresentação de horas, não. Por isso que vocês devem estar entendendo. Ele faz uma apresentação de 5 minutos, depois ele faz um treinamento de 1 hora. Eu simplesmente faço a seleção, quem quer ficar, fica, 5 minutos, cadastra, se não cadastrou, está fora. Eu não vou ficar dando treinamento para quem não cadastrou. Ah, mas você está fazendo uma vez por semana? Sim, eu faço uma vez por semana, é o brinde que eu estou dando para o pessoal que está com dúvida. Mas, na verdade, no dia a dia, quem está no nosso time sabe que eu estou trocando WhatsApp, estou trocando Facebook, estou dedicado, ajudando todo mundo que eu posso e estou dando o meu tempo, que é a coisa mais preciosa, para quem efetivamente merece. Eu não vou ficar gastando meu tempo tirando dúvida de convidado indeciso. Convidado indeciso, fica indeciso o tempo que ele quiser. E quando ele se cadastrar, ele vem falar comigo. Eu não vou ficar queimando meus cartuchos com quem ainda não tomou a decisão de fazer um cadastro grátis. Cadastro grátis é para se fazer sem pensar muito. Você vai analisar depois que fez o cadastro grátis. Então, gente, essa é a visão que eu queria passar para vocês. O diamante está lá na frente, a gente já passou do nosso horário. Mas o foco, gente, para você que está convidado, para você que é novo, não se assuste com tudo que eu falei. Eu estou aqui disponível para ajudar você a virar esse chip, a pensar como empresário. Talvez leve um pouquinho mais de tempo para um do que para o outro, mas você é capaz, eu acredito que você vai fazer essa virada, tá? E todo mundo que está aqui tem que se acostumar com a dor do crescimento. A dor do crescimento, ela corta, ela dói mesmo. É aquele não que você recebe, é aquela pessoa que fala bobagem para você. Mas quando o valor da recompensa é alto, nós suportamos os cortes com menos incômodo. Se você está olhando lá na frente o que a gente vai conquistar, gente, não é uma besteirinha que o cara posta lá no Facebook falando para mim que vai. Vocês não têm noção da quantidade de coisa que eu já ouvi aí, de abobrinha, de pessoas falando, mas você está falando que vai ser o melhor negócio do mundo, mas não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Dá vontade de rir, porque a pessoa está querendo comparar a banana com maçã. Mas tudo bem, a gente atura. Por quê? Porque a dor é um sentimento relativo. O meu benefício está lá na frente. Tá? E o que não mata fortalece, são os ditados populares, e a beleza de um diamante se define por cicatrizes. A gente tem que cortar algumas coisas, cortar algumas crenças que são limitadoras, tá? E em função disso é que a gente precisa focar muito no desenvolvimento humano. Então, para todo mundo que está aqui na sala, eu desejo que esse mês seja a meta de, no mínimo, executivo. A gente está começando a formar o nosso grupo de estratégia, o nosso grupo de elite. A gente está num processo de puxar todo mundo para cima, e é assim que tem que ser. A gente está no foco de crescer e fazer a maior equipe da Aloha, que vai ser a maior escola de empreendedorismo do mundo. Então, seja muito bem-vindo. Eu espero todos vocês também no Encontro Nacional, que vai ser o primeiro evento, a oportunidade de estar lá com o Carlos Wizard, tirar foto do nosso time, e conhecer muitos de nós, vão se conhecer pessoalmente pela primeira vez. É um evento restrito, é um evento seleto, um evento que vai marcar a história da Aloha. Então, se você puder, esteja lá. E importante, tem que comprar logo o convite, até o dia 18, tá? Depois do dia 18, talvez não tenha mais convite. A gente tem uma procura grande e eu não sei qual é a capacidade do local. Ou vai esgotar ou vai ficar mais caro. Então, se você quer participar, já tomou a decisão de estar lá conosco, tem que comprar o ingresso dentro do escritório virtual. Tá? Você faz a compra pelo valor que está agora até dia 18. São R$ 250. É um evento muito estratégico, então vale a pena. Essa é a oportunidade que você tem de estar junto com o Wizard no lançamento de um grande negócio que vai fazer história. Então, é esse o valor desse evento, tá bom? E muito obrigado. Uma excelente semana para vocês. Foco total no executivo para a gente fazer a diferença. Sucesso a todos. Nos vemos nos próximos treinamentos.